zona muito importante e aqui nós vamos, no fundo, determinar as variações das necessidades de fundo de maneio. E temos que entender aqui este conceito. O que é que são necessidades de fundo de maneio? As necessidades de fundo de maneio são dadas pela diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos. Nas necessidades cíclicas, nós temos fundamentalmente os clientes e os inventários. E são necessidades cíclicas porque, no fundo, clientes e inventários são valores ainda por receber. É um ativo corrente, operacional, mas quando no balanço nós temos saldo de clientes e saldo de inventários, são valores ainda por receber. Como são ainda por receber, significa menos caixa para a empresa. Já os recursos cíclicos, que fundamentalmente são os fornecedores e também, por exemplo, o Estado, quando existe impostos a pagar, e existem, nomeadamente a Segurança Social, o IRS retido na fonte aos trabalhadores, o IVA a pagar e, portanto, está no domínio dos recursos cíclicos, porque são passivos correntes na zona da exploração e, como são passivos, são dívidas que a empresa possui. E como a empresa possui essas dívidas, existem prazos para as pagar, enquanto não pagar o dinheiro está do nosso lado. E, portanto, representa mais caixa. A diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos são as chamadas necessidades de fundo de maneio. Quando esta diferença é positiva, é porque as necessidades cíclicas são superiores aos recursos cíclicos. Isso significa que há necessidades em fundo de maneio, o que não é propriamente positivo. Quando a diferença é negativa, necessidades cíclicas menos recursos cíclicos dá negativo, é porque os recursos cíclicos são superiores às necessidades cíclicas e isso significa que a empresa tem recursos de fundo de maneio, o que é positivo. E, portanto, dentro desta lógica, vamos calcular as diferenças, as variações que ocorreram de um ano para o outro, do ano N para o ano N-1, numa série de rúbricas que esta empresa possui, não é? E, portanto, esta empresa tem ali dívidas de clientes e aquilo que eu verifico no balanço, e é isto é muito importante por causa do sinal que vamos ter que dar à diferença, é que no caso dos clientes, entre N-1 e o ano N, há um aumento do valor a receber dos clientes. E como há um aumento do valor a receber, isto gera menos caixa. Há mais dinheiro que está do lado lá por receber, não é? Enquanto os clientes não me pagarem, o caixa não entra na empresa. E, portanto, esta variação, que no fundo é uma variação positiva, portanto, os clientes deviam 21.750 no ano N-1, a 31 de dezembro. E a 31 de dezembro do ano N, devem-me 23.400. É uma variação positiva, o que significa menos caixa nesta perspectiva de aumentar a necessidade cíclica da empresa. Então, no método indireto, nós vamos colocar aqui este aumento das dívidas de clientes, portanto, indo ali ao balanço, temos 23.400 menos 21.750 e isto vai aportar com um sinal negativo pelas razões que já conhecemos. Maior saldo a receber representa menor entrada de caixa face às vendas registadas, menos 1.650. Depois, na realidade, esta empresa, eu deteto, e concretamente no âmbito desta empresa, não é? Aumento das outras contas a receber, que segue exatamente a mesma lógica de raciocínio dos clientes. São outras contas a receber, considerando aqui que está tudo na atividade operacional, portanto é cíclico,
E aquilo que eu deteto nas outras contas a receber, pela análise do meu balanço, é o mesmo que detetei nos clientes. Ou seja, hum, aqui nas outras contas a receber, e que está aqui outros créditos a receber, verifica-se também um aumento. Ou seja, estava no ano passado em 4.800, este ano, à data de relato, 7.000. Uma variação positiva. 7.000 menos 4.800. As variações é sempre o ano N menos o ano N menos 1. É sempre assim que se faz a variação. E, portanto, maior saldo a receber representa menor entrada de caixa no período, logo, o tal sinal negativo. Ora, continuando a percorrer aqui as nossas variações, no caso concreto desta empresa, eu deteto que houve diminuição dos inventários. Ou seja, esta diminuição dos inventários, um menor estoque representa menor saída de caixa ou realização de estoque existente. E significa que, se há uma variação negativa dos inventários, a empresa tem menos inventários, conseguiu realizar mais caixa e, portanto, vai ali com sinal positivo. Portanto, é muito importante esta lógica dos sinais. De facto, quando eu analiso ali os inventários, verifico que eles diminuíram. Eram de 27.750 no ano passado, à data de relato, e agora são de 27.000. Ora, 27.000 menos 27.750 dá uma variação, não é? Que aporta ali à demonstração dos fluxos de caixa, mas ela tem que ser conduzida com sinal positivo, porque é uma variação, uma diminuição dos inventários, entende-se que acarreta para a empresa mais caixa. Logo a seguir, portanto, até aqui nós tratamos das chamadas necessidades cíclicas da empresa. E agora vamos aos recursos cíclicos. Portanto, isto que eu estou aqui a identificar são os chamados recursos cíclicos, mais as variações que podem ocorrer também no Estado. Eu vou começar com os fornecedores. O que é que aconteceu aqui aos fornecedores da empresa? O que aconteceu é que quando analiso o balanço da empresa, não esquecer que os fornecedores pertencem ao passivo corrente, veja-se que os fornecedores aumentaram em termos de variação, não é? De 8.550 para 9.000. Ou seja, aumentou o saldo, a dívida para com fornecedores, ou seja, enquanto eu não pagar, o dinheiro está do meu lado. Portanto, isto significa mais caixa, não é? Porque há um prazo para se pagar a fornecedores. Então, a variação de 9.000 em relação a 8.550 aporta ali à demonstração dos fluxos de caixa com sinal positivo. Maior saldo a pagar representa menor saída de caixa face às compras registadas. Bom, na realidade, esta empresa, eu agora vou parar na diminuição de outras contas a pagar que também aconteceu. Mas aqui a lógica do raciocínio é diferente dos fornecedores, porque os fornecedores aumentaram a dívida. E isso significa mais caixa porque a empresa pagou menos. Mas há uma diminuição de outras contas a pagar para além dos fornecedores, e estamos aqui no domínio das atividades operacionais, tudo isto é cíclico, e portanto uma diminuição de outras contas a pagar é porque a empresa pagou mais. Se pagou mais tem menos caixa, não é? Daí vai ali com sinal negativo. Então, no balanço, nas outras contas a pagar, que constam ali do passivo corrente, eu dirijo-me agora a outras dívidas a pagar e faço a diferença entre o período N e o período N menos 1. 6.300 menos 7.200 e, efetivamente, tenho ali
menos 900. Menor saldo a pagar representa maior pagamento e, portanto, saída de caixa, menos caixa. Logo, sinal negativo. Bom, continuo aqui o meu caminho, não é? E agora vou parar no Estado. Ora, esta empresa a nível de Estado e outros entes públicos, ela tem variações, mas todo o seu valor está concentrado no passivo, ou seja, a empresa no passivo corrente. A empresa só deve ao Estado, não tem nada a receber dele. E, portanto, temos ali Estado e outros entes públicos com saldo credor, que veio do balancete. No ano passado devíamos 2.250, agora devemos 2.550, devemos mais ao Estado do que devíamos no período anterior e, portanto, vamos registar esta variação. Como devemos mais ao Estado, portanto, 2.550 menos 2.250, temos mais caixa, não é? Enquanto o dinheiro está do meu lado, o caixa permanece comigo. E, portanto, o valor é de 300 e vai ali com sinal positivo. Estamos quase a terminar as atividades operacionais e dentro da realidade que é esta a empresa, e portanto já passamos aqui por tudo o que tem a ver com necessidades de fundo de maneio e variações das necessidades de fundo de maneio, entre necessidades cíclicas, clientes, inventários e recursos cíclicos, fornecedores, Estado a pagar, outras contas a pagar. Agora vamos à realidade dos acréscimos e diferimentos. E esta é uma realidade bastante complexa e, portanto, temos aqui todas as possibilidades e os sinais positivos e negativos que os acréscimos e os diferimentos acarretam aqui nas nossas variações, nos nossos ajustamentos. E no caso concreto desta empresa, eu detetei diferimentos no ativo e pela contabilidade financeira nós sabemos que diferimentos no ativo correspondem a gastos diferidos e o que acontece nesta empresa é que há uma variação positiva. Ou seja, aquilo que eu verifico, e eu já disse que eles estavam presentes no caso concreto desta empresa, no ativo, nós temos ali diferimentos, a conta 281 que advém do balancete, e há ali uma variação positiva, ou seja, temos um valor de 600 no período de 30, portanto no ano N, data de relato 31 de dezembro do ano N, quando a data de relato de N-1 era de 450. Portanto, temos assim uma variação positiva. Só que uma variação positiva acarreta menos caixa para a empresa, porque o que é que são diferimentos, não é? E diferimentos no âmbito de gastos? É um pagamento antecipado que a empresa fez de gastos que dizem respeito ao período seguinte. Pode ser, por exemplo, seguros, que vão estar em vigor ainda no ano seguinte, foram pagos no período N, mas dizem respeito a uma parcela do período seguinte. Então puxamos para a frente esse gasto, é um gasto diferido, um pagamento antecipado, um gasto futuro, foi saída de caixa, efetivamente, porque se pagou. E, portanto, 150, com sinal negativo. Eu acabei de atingir aqui o total dos ajustamentos. Portanto, se eu fizer agora a soma e somar aqui a coluna correspondente ao total, ao meu total de ajustamentos, eu faço 3.050 de ajustamentos. Ou seja, eu parti de um resultado líquido do período de 8.280, fiz ajustamentos de 3.050 na área operacional, não é? Nas atividades operacionais, portanto, tudo isto pertence aos ajustamentos na área de exploração operacional, das atividades operacionais da empresa,
atingi um fluxo de caixa das atividades operacionais de 11.330.